Não tem assim a primeira Bíblia, né? A Bíblia, ela é um conjunto de vários livros, né? A Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia evangélica, são 66 livros. A católica tem os apócrifos. Aí tem várias e várias Bíblias, que ninguém sabe disso. O pessoal acha que Bíblia é Bíblia. Nós temos mais de 10 Bíblias, com configurações diferentes. Aqui entrou esse livro, aqui não entrou esse livro. Tem Bíblia com mais de 90 livros. Tem Bíblias com menos dos 66 livros. Então, assim, não existe quando a primeira Bíblia foi escrita. Existiram alguns concílios ao longo da humanidade, o de Nicéia, que nós citamos aqui, talvez tenha sido o principal, que o pessoal, né, os sacerdotes, os padres, decidiram quais livros fariam parte do cânon, que nós chamamos de Bíblia. Ninguém para pensar nisso. Eu acho que Deus escreveu uma Bíblia. Deus fechou o contrato com a editora, escreveu um livro e tá aí, gente. Deus não escreveu nada, tá? Deus não escreveu nada. Deus, nem Jesus escreveu nada. Quem escreveu foram homens. Que seguiam Jesus. Nem todos, né? Os antigos, Sim. Exato. Mas... E uma característica de homem... Mas a base é João, que acho que é o start, não? Da formação da Bíblia. Que começa a juntar os livros ou não? Desculpa, não entendi. Quem começa a juntar os livros? Quem que é o primeiro cara que falou, vou juntar o que João escreveu com o que... Então, foram os concílios. E talvez o de Nicéia tenha sido um dos principais, né? Porque não existiu só um concílio. Existiram vários. E aí até os concílios a gente tem que saber qual que a gente vai seguir. Então a gente segue o de Nicéia, entende? O que era o concílio? É mais ou menos assim, ó. A gente precisa... Gente, ó... Eu vou chamar de palhaço, porque eu não falo seu nome até agora. Mas é palhaço. É palhaço. É o palhacinho. Pode chamar de palhaço. O palhaço escreveu um livro, o Bernardo escreveu outro livro, a Karina, minha esposa ali, escreveu outro livro, o Berló escreveu um livro. Qual desse livro aqui que vai fazer parte do nosso livro? Vamos fazer um concílio e decidir. É isso. Entendi. Basicamente o de Nicéia é o de Roma? Que é onde Roma decide aceitar a história toda e vamos aceitar, mas vamos colocar no nosso... Vamos fazer do nosso jeito. É aí que a gente entende, por isso que eu falo, você é do cristianismo. Não, o cristianismo é uma coisa, evangelho é outra. Cristianismo é uma religião fundada por Constantino, o imperador Constantino. E o pessoal também não para pra pensar assim, a igreja, qual que é a igreja, a maior igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Meu abraço, meu respeito, meu carinho para todos os irmãos católicos. Estudei uma faculdade católica, conheci os freis, os franciscanos, pessoas... Cristo na Terra. Mas, enfim, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Qual foi o império que matou Jesus? O Império Romano. Ninguém paga para... A maioria das pessoas... Nossa, é mesmo. Como que em 300 anos o império que matou Jesus se torna cristão? Pois é, Constantino, que era um político, um imperador, viu que não tinha como exterminar todos os cristãos do mundo. Aí tem aquele ditado, né? Se não pode com eles, junte-se a eles. E ele, num golpe político, institui o cristianismo como religião oficial de Roma. Só que aí ele começa o império, o Estado, dizer quem vai ser padre e quem não vai. O império começa a financiar os templos e vira o que nós temos hoje aqui. Não estou falando de igreja católica, estou falando de cristianismo. Inclusive, me coloco dentro disso, como pastor evangélico, tá?